Olhando para trás, eu deveria saber que o divórcio era só o começo. Você não passa 23 anos com alguém e a conhece de verdade. Não lá no fundo. 2 anos de silêncio, e então 3 batidas na minha porta às 7 da manhã. Foi quando eu soube que ela estivera planejando de fato. Meu nome é Daniel Dias, mas todo mundo me chama de Dani. Tenho 60 anos. Durante 32 anos, operei equipamento de processamento químico no Complexo Industrial Bela Vista, nos arredores de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um bom emprego de sindicato, salário fixo. O tipo de trabalho que me permitiu criar uma filha e comprar uma casa. Eu me aposentei há 18 meses com uma pensão razoável, achando que teria um pouco de paz e sossego. 2 anos depois de me divorciar da minha esposa infiel, a polícia apareceu na minha casa do nada. Era uma manhã de terça-feira de fevereiro, 7h15 em ponto. Eu estava de pé na cozinha, de camiseta e jeans, a caneca de café a meio caminho dos lábios, quando ouvi 3 batidas fortes na porta da frente. O tipo de batida que não pede licença anuncia a chegada. Abri a porta e dei com 2 detetives na varanda, os distintivos da delegacia da região, captando a luz fraca do sol de inverno. Atrás deles, eu vi a cortina da minha vizinha, Dona Patrícia, se mexer. Do outro lado da rua, o velho Henrique Vasconcelos de repente se interessou muito pela própria caixa de correio. A primeira detetive era uma mulher, talvez 45 anos, olhos penetrantes que pareciam ter visto mentirosos demais. Detetive Lívia Peixoto, dizia o cartão que ela me entregou depois. Senhor Dias, perguntou. Daniel Ribeiro Dias. Assenti com a cabeça, sentindo o ar frio de fevereiro furar minha camisa fina. Precisamos de fazer umas perguntas sobre alguns pedidos de empréstimo apresentados em seu nome nos últimos 18 meses, disse a detetive Peixoto. A voz era profissional, neutra. O senhor tem conhecimento desses pedidos. Meu café esfriara na minha mão. Eu pousei na mesinha ao lado da porta. Não fiz nenhum pedido de empréstimo, respondi, mantendo a voz firme. Vivo da minha aposentadoria. Do que se trata? O segundo detetive, um sujeito mais novo chamado Tavares, puxou um caderninho. 8 pedidos em bancos diferentes, disse ele. Valores entre 9.000 e 15.000 reais. Sua assinatura em todos eles. No total, dá aproximadamente 192 mil reais. Minha mão começou a tremer. Eu soube na hora. Sônia, minha ex-mulher, a mulher que já levará metade de tudo pelo que eu trabalhará no divórcio. Isso não é possível, eu disse. Estamos divorciados há 2 anos. Não tive nenhum contato com ela. A expressão da detetive Peixoto não mudou, mas captei algo nos olhos dela. Dúvida, talvez. Ou pior, como se já tivesse ouvido essa história de homens culpados antes. O senhor se disporia a ir até a delegacia. Ela perguntou. Amanhã à tarde. Digamos, 2 horas. Responderam umas perguntas. Ajudar a gente a esclarecer isso. Eu ouvi o que ela não estava dizendo. Achavam que eu tinha feito aquilo. Ou, pelo menos, não tinham certeza de que eu não fizera. Sim, eu disse. Está bem. Amanhã às 2. Eles agradeceram. Me entregaram um cartão. Voltaram para o carro descaracterizado. Fiquei parado na porta até eles irem embora, consciente de cada par de olhos em mim. Dona Patrícia nem disfarçava mais. Estava bem ali na janela, o telefone já colado no ouvido. Fechei a porta e me encostei nela. A casa alugada, pequena e cheia de corrente de ar, mas minha, de repente pareceu se fechar sobre mim. As paredes eram finas o bastante para eu ouvir a televisão do outro vizinho através do drywall. Antes que eu conseguisse me mexer, ouvi passos na varanda. Francisco Ribeiro, meu vizinho 2 casas abaixo, não se deu ao trabalho de bater. Abriu a porta de tela e enfiou a cabeça para dentro. Dani, você está bem? Perguntou Francisco. Tinha 64 anos, policial rodoviário aposentado, 30 anos de carreira nas costas. Constituição de hidrante. Cabelo grisalho cortado à escovinha. A polícia disse que alguém fez empréstimos no meu nome. Eu disse. A voz saiu mais áspera do que eu pretendia. 8 empréstimos. Quase 200 mil. O maxilar do Francisco se contraiu. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Sônia, disse. Não era uma pergunta. Quem mais?
Respondi. Francisco era meu vizinho desde que eu me mudará para aquele aluguel depois do divórcio. Ele me vira no meu momento mais baixo. Me ajudara a carregar os poucos pertences que me restavam. Sentara comigo nas noites em que o silêncio ficava alto demais. Quando foi a última vez que você falou com ela? Perguntou Francisco. No dia em que o divórcio saiu. 24 meses atrás. Olhei para as minhas mãos. Ainda estavam tremendo. Eu achei que tinha acabado, Francisco. Achei que estava livre dela. Francisco olhou de relance para a rua, onde Dona Patrícia ainda observava. Vem, ele disse. Vamos conversar lá dentro. Não vamos dar espetáculo para a vizinhança inteira. Francisco fez café enquanto eu espalhava os papéis do divórcio na mesa da cozinha. A sentença tinha 8 páginas de linguagem jurídica que se resumiam a um fato simples. Sônia ficará com a casa e R$ 168 mil da partilha. Eu ficará com minha aposentadoria e minha caminhonete. Todo o resto que construíramos em 23 anos de casamento foi dividido ao meio ou vendido. Olha isto, eu disse, apontando para a página 6. Todas as dívidas contraídas por qualquer das partes após a execução desta sentença serão de responsabilidade exclusiva da parte que contrair a referida dívida. Francisco se inclinou sobre o meu ombro, lendo. Ele cheirava loção pós-barba e café. Isso deveria proteger você, ele disse. Mas tem outra coisa aqui. Ele bateu com o dedo numa anotação que eu fizera na margem. O que é isso? Eu escrevera. Sônia precisa do CPF para a declaração final do imposto de renda, entregue em 15 de março de 2023. Nosso último ano de casados, a gente declarou junto. Expliquei. Uma semana depois que eu me mudei, ela ligou. Disse que precisava do meu CPF para terminar a papelada. Eu dei sem pensar 2 vezes. Dani, Francisco disse baixinho. Foi assim que ela fez. Meu estômago revirou. 23 anos de casamento e eu entregará a ela as chaves para me destruir sem nem pestanejar. Meu telefone vibrou. Emília, minha filha, finalmente retornando à ligação. Eu deixará 3 mensagens para ela desde que a polícia aparecerá. Pai, Emília disse quando atendi. A voz dela era tensa, controlada. A voz que ela usava no trabalho quando lidava com pacientes difíceis. Era enfermeira no hospital de clínicas. E aquele tom profissional significava que ela estava chateada. Amy, querida, preciso falar com você sobre uma coisa. Comecei. Eu já sei. Ela me interrompeu. A mãe me ligou hoje de manhã. Me contou o que está acontecendo. Meu peito apertou. O que ela te contou? Que você está com problemas com a polícia. Que você está tentando jogar a culpa nela por os empréstimos que você fez. A voz de Emília vacilou. Ela disse que você tem ligado para ela, ameaçando ela. Pai, o que está acontecendo? Eu apertei o telefone com mais força. Francisco estava me observando, os instintos de policial, lendo cada expressão no meu rosto. Emília, me escuta, eu disse, mantendo a voz firme. Eu não liguei para sua mãe. Não falo com ela desde o divórcio. Ela está mentindo. Ela estava chorando, pai, chorando de verdade. Claro que estava. Sônia sempre conseguirá chorar sob encomenda. Eu a vira fazer isso com vendedores, com o terapeuta de casal, com o mediador do divórcio. As lágrimas eram sua arma preferida. Eu posso provar que não fui eu que fiz esses empréstimos, eu disse. A polícia me mostrou assinaturas falsificadas, extratos bancários com cobranças que eu nunca fiz. Amy, ela está roubando a minha identidade. Silêncio na linha. Por um momento, pensei que talvez tivesse conseguido chegar até ela. Não posso lidar com isso agora, Emília disse por fim. Preciso ir trabalhar. Não me ligue mais para falar da mãe. Pai, por favor, não consigo ficar no meio do que quer que esteja acontecendo entre vocês dois. Não está acontecendo nada entre nós dois, tentei dizer, mas ela já desligara. Coloquei o telefone com cuidado sobre a mesa. Francisco estava se servindo de mais café, me dando um instante. Ela escolheu a mãe, eu disse. Ela ainda não sabe a história toda, respondeu Francisco. Dê tempo a ela. Não tenho tempo. Levantei-me, comecei a andar de um lado para o outro na cozinha pequena.
Tenho que ir à delegacia amanhã. Eles acham que sou criminoso. Minha filha acha que estou perseguindo a mãe dela. E eu tenho talvez R$ 2.000 no banco para brigar com isso. Francisco pousou a caneca. Você precisa de um advogado. Não tenho como pagar. Você não pode se dar ao luxo de não ter um, disse Francisco. Quem cuidou do seu divórcio? Júlia Rezende. Me custou R$ 250 a hora para ver a Sônia levar tudo. Liga para ela assim mesmo, disse Francisco. Vê o que ela diz. E dane. Ele esperou até que olhasse para ele. Não desista ainda. A Sônia cometeu um erro ao vir atrás de você. Devia ter continuado sumida. Depois que Francisco foi embora, fiquei sentado sozinho na cozinha, encarando o telefone. Através da parede, eu ouvia a televisão do vizinho. Um programa de auditório com um apresentador que soava oco e distante. Sônia estivera tramando aquilo por 2 anos. 2 anos falsificando minha assinatura, roubando minha identidade, destruindo meu crédito. E agora convencer a Emília de que eu era o problema. Peguei o telefone e liguei para Júlia Rezende. Estava na hora de começar a revidar. O gabinete da detetive Peixoto cheirava a café queimado e frustração. Sentei-me diante da mesa delas 2 em ponto, minha pasta de documentos de divórcio no colo. Ela me deixou esperando 20 minutos, provavelmente uma tática para me fazer suar. Senhor Dias, ela disse, deslizando uma pilha de pedidos de empréstimo fotocopiados sobre a mesa. Dê uma olhada nisto. Peguei o primeiro. Empréstimo pessoal, R$ 44.000, apresentado havia 16 meses ao Banco Primeiro de Porto Alegre. Meu nome, meu CPF, meu histórico de trabalho no complexo Bela Vista. Mas a assinatura, embora parecida, não era minha. O D e o Dias tinham um laço que eu nunca fizera. Não é a minha assinatura, eu disse. É parecido bastante para enganar um banco, respondeu a detetive Peixoto. O tom era neutro, mas ouvi o ceticismo por baixo. E um tabelião. Está vendo o selo? O tabelião Renata Pereira verificou sua identidade. Diz que se encontrou pessoalmente com o senhor. Nunca conheci ninguém chamada Renata Pereira. A detetive Peixoto recostou-se na cadeira, me estudando. Senhor Dias, me ajude a entender uma coisa. O senhor está me dizendo que não tinha nenhum conhecimento de quase R$ 200.000 em empréstimos feitos no seu nome ao longo de 18 meses. É exatamente o que estou dizendo. Mas a sua ex-mulher teria acesso às suas informações pessoais. Ela perguntou. Dei meu CPF para a declaração final do imposto de renda. Admiti. Só isso. Nunca contei para ela para onde me mudei depois do divórcio. Peixoto puxou outro documento. Extratos bancários de uma das contas fraudulentas. Estas cobranças. Restaurantes no bairro Moinhos de Vento. Compras na loja de departamentos. O pagamento do aluguel de um carro de luxo. R$ 1.800 por mês. O senhor dirige um carro de luxo, senhor Dias. Eu dirijo uma caminhonete S10 2015, eu disse, quitada há 6 anos. Ela bateu com o dedo numa cobrança que fez meu sangue gelar. Pacote Spa Premium no Hotel Plaza. Mais de R$ 8.000. Lembra-se de ter feito essa viagem? Não, porque nunca fiz. Puxei meu próprio celular. Passe o dedo pela minha agenda. Nessas datas, eu estava em Gramado visitando meu irmão. Ele estava se recuperando de uma cirurgia. Posso provar. Peixoto fez uma anotação, mas a expressão dela não mudou. O que me preocupa, senhor Dias, é o seguinte. Isto tem aparência de uma possível conspiração. O senhor e sua ex-mulher trabalhando juntos. E depois o senhor alega fraude quando a dívida ficou alta demais. Minhas mãos se apertaram nos braços da cadeira. Eu entendo como parece, mas estou dizendo a verdade. Não sabia de nada disso até o dia em que vocês bateram na minha porta. Então o senhor precisa me ajudar a provar isso, disse Peixoto. Não saia de Porto Alegre. Entraremos em contato. Ao sair da delegacia, senti que todo mundo estava me olhando. Os agentes em suas mesas, as pessoas na sala de espera, até a secretária que me liberou a porta. Todos eles vendo um criminoso. Voltei para casa dirigindo no nevoeiro, mal enxergando a rua. Quando entrei na garagem, vi Francisco na varanda, esperando. Como foi?
Ele perguntou, atravessando para o meu quintal. Ela acha que estou mentindo. Eu disse. Ou pelo menos não tem certeza de que não estou. O maxilar do Francisco se contraiu. Precisamos nos antecipar. Fiz os telefonemas hoje. Usei os contatos antigos. Ele puxou um papel dobrado do bolso do casaco. Relatório de crédito da Sônia. Conheço um cara que me deve um favor. Desdobrei o papel. Examinei os números. A pontuação de crédito de Sônia despencara depois do divórcio, de 710 para 502 em 6 meses. Consulta atrás de consulta. Todas negadas. Ela não conseguia mais empréstimo no próprio nome, disse Francisco. Então passou a usar o seu. Como você conseguiu isso? Perguntei. Melhor você não saber, disse Francisco. Mas olha o período. Tudo começou exatamente quando o crédito dela morreu. Isso não é coincidência, Dani. É desespero. Pela primeira vez desde que a polícia apareceu, senti algo mudar. Não exatamente esperança, mas possibilidade. Tem mais, disse Francisco. Achei o tabelião que carimbou aqueles documentos. Renata Pereira trabalha num cartório na Rua da Praia. Vou fazer uma visita a ela amanhã, ver do que ela se lembra. Francisco, você não precisa fazer isso. Preciso sim, ele disse. Porque se a Sônia se safar dessa, vai fazer com outra pessoa. E porque você é meu amigo, e amigos não deixam amigos serem passados para trás. A ligação veio 3 dias depois, enquanto eu consertava uma torneira pingando embaixo da pia da cozinha. Número local que eu não reconheci. Senhor Dias, aqui é Sérgio Henrique, do Diário de Porto Alegre. Eu congelei. Um repórter. Aquilo estava prestes a se tornar público. Estou fazendo uma matéria sobre fraude financeira na região metropolitana. Continuou Henrique. A voz dele era jovem, entusiasmada. Seu nome apareceu em alguns registros policiais. Eu queria ouvir a sua versão. Sem comentários, eu disse imediatamente. Entendo que o senhor está sendo investigado por fraude em empréstimos. 8 pedidos, quase R$ 200.000. A sua ex-mulher entrou com uma medida protetiva contra o senhor, alegando perseguição. Isso procede. Meu estômago despencou. Que medida protetiva? Foi protocolada ontem de manhã. Alega que o senhor tem ligado para ela, ameaçando-a, vigiando a residência dela. Diz que teme por sua segurança. Sentei-me pesadamente no chão da cozinha, ainda segurando a chave inglesa. Eu não entrei em contato com ela, nem uma vez em 2 anos. Não é o que dizem os autos. Senhor Dias, ela tem registros telefônicos mostrando várias chamadas do seu número. São falsos, eu disse. Alguém falsificou o meu número, entendeu? Sei, disse Henrique, e eu ouvi o ceticismo. Olha, vou publicar a matéria amanhã. Primeira página do caderno local. Quer me dar uma declaração? É a sua chance. Minha declaração é que eu sou a vítima aqui, não o criminoso. Sônia Dias falsificou minha assinatura em pedidos de empréstimo. Ela está roubando minha identidade há quase 2 anos. Segundo quem? Perguntou Henrique. Segundo as evidências. Perguntei à detetive Peixoto. Ela disse que a investigação está em andamento e que nenhuma acusação foi feita. Depois que desliguei, fiquei ali sentado, no chão da cozinha. Uma medida protetiva significava que Sônia estava escalando as coisas, construindo uma narrativa em que eu era o ex-marido perigoso. Ela, a vítima aterrorizada. Meu telefone tocou de novo. Emília, dessa vez. Pai, você realmente entrou com uma medida protetiva contra a mãe? Ela perguntou sem preâmbulo. O quê? Não. Foi ela que entrou com uma contra mim. Não foi o que ela me contou. Ela disse que você está fazendo ameaças, que a polícia mandou ela se proteger. Emília, ela está mentindo. Sobre tudo. Já não sei mais em quem acreditar, disse Emília. A voz dela se partiu. Isso está me destruindo, pai, porque vocês dois não conseguem simplesmente se deixar em paz. Eu estou deixando ela em paz. É ela que está destruindo a minha vida. Preciso desligar, disse Emília. Por favor, parem. Seja o que for que está acontecendo entre vocês dois. Por favor, parem. Ela desligou antes que eu pudesse responder.
Liguei para Francisco. Ele chegou em 5 minutos. O jornal vai publicar uma matéria amanhã. Contei a ele. Primeira página. E a Sônia entrou com uma medida protetiva. Alega que eu tenho ameaçado ela. A expressão do Francisco se fechou. Ela está te encurralando, tornando mais difícil você se defender. Como eu luto contra alguém que está disposta a mentir sobre tudo? Com a verdade, disse Francisco, conversei com a Renata Pereira hoje. A tabeliã. Ela se lembra da Sônia. Diz que uma mulher com as características dela pagou R$ 800 em dinheiro para carimbar os documentos sem verificar nada. Ela testemunharia isso. Está com medo. Não quer confusão. Mas consegui que ela escrevesse uma declaração. Francisco puxou uma folha manuscrita. Não é muito, mas é alguma coisa. Meu telefone vibrou. Mensagem de um número que eu não conhecia. Você vai pagar pelo que fez comigo. Vou garantir que todo mundo saiba que tipo de homem você é de verdade. Mostrei para o Francisco. Ele fez uma captura de tela com o próprio celular. Isso é da Sônia. Eu disse. Guarda, disse Francisco. Guarda tudo. Ela está ficando descuidada. Dane. Gente com raiva comete erros. A carta do Instituto de Previdência do Estado chegou numa sexta-feira de manhã. Papel timbrado oficial. Carta registrada. Soube que era ruim antes mesmo de abrir. Prezado Sr. Dias, em razão de uma investigação criminal em andamento relativa às suas atividades financeiras, estamos suspendendo temporariamente os pagamentos mensais de sua aposentadoria, até a resolução do caso. Este é o procedimento padrão quando há alegações de fraude envolvidas. Minhas mãos ficaram dormentes. A aposentadoria era tudo o que eu tinha. R$ 6.400 por mês que cobriam meu aluguel, água, luz, comida e o remédio que eu tomava para a pressão. Sem ela, eu tinha talvez 3 semanas antes de ir parar na rua. Liguei para o Instituto de Previdência imediatamente. Fui transferido 3 vezes até chegar alguém que podia de fato falar comigo. Senhor Dias, eu entendo sua frustração, disse a mulher. A voz dela era profissionalmente solidária. Mas quando há uma investigação policial envolvendo possível fraude, precisamos proteger o fundo. É a política da instituição. Eu sou a vítima aqui, eu disse, me obrigando a manter a calma. Minha ex-mulher falsificou minha assinatura. Eu não cometi fraude nenhuma. Então, com certeza, isso se resolverá rapidamente e seus benefícios serão restabelecidos. Quão rapidamente? Isso depende da investigação. Podem ser semanas. Podem ser meses. Meses? Eu não aguentaria meses. Depois que desliguei, fiquei ali sentado, olhando para a carta. Meu telefone tocou. Número que eu não reconhecia. Mas atendi de qualquer jeito. Senhor Dias, aqui é a Catarina Lopes, do Banco Nacional. Estou ligando a respeito do empréstimo da sua caminhonete. O senhor está com 3 parcelas em atraso. Que empréstimo de caminhonete? Minha caminhonete está quitada. De acordo com os nossos registros, o senhor fez um empréstimo de R$ 48.000, tendo sua S10 2015 como garantia, 8 meses atrás. O senhor não pagou as últimas 3 parcelas. Se não recebermos o pagamento em 10 dias, iniciaremos processo de busca e apreensão. Minha caminhonete, a única coisa que me restava que era realmente minha. Sônia de algum jeito conseguirá um empréstimo com alienação fiduciária sem que eu soubesse. Isso é fraude, eu disse. Eu nunca fiz esse empréstimo. Senhor, nós temos a sua assinatura no contrato e o documento do veículo. Compare essa assinatura com a da minha carteira de motorista. Não vai bater. Vou registrar uma anotação em sua ficha, mas, até que as questões legais sejam resolvidas, o empréstimo continua em inadimplência. 10 dias, Senhor Dias. Ela desligou. Saí de casa. Olhei para minha caminhonete parada na garagem. Meu pai me ajudara a comprá-la 6 anos antes, logo antes de ele morrer. Fomos juntos até a concessionária. Negociamos o preço. Apertamos a mão do vendedor. Foi a última coisa que fizemos juntos. E agora Sônia estava levando aquilo também. Francisco me encontrou sentado nos degraus da varanda 1 hora depois. Você está com cara de quem viu o capeta, ele disse. Contei a ele sobre a aposentadoria.
sobre o empréstimo da caminhonete. Ela está tentando quebrar você, disse Francisco, financeiramente, emocionalmente, de todo jeito que pode. Está funcionando. Não. Francisco sentou-se ao meu lado. Não está, porque você continua de pé. E eu tenho uma coisa que pode ajudar. Ele puxou o celular e me mostrou uma página numa rede social. Achei o namorado da Sônia. Breno Holanda, vereador, casado, 2 filhos, faz campanha com a bandeira dos valores da família. Olhei a foto do perfil. Um sujeito bem arrumado, 40 e poucos anos, bandeira do Brasil ao fundo. Esposa e filho sorrindo ao lado dele. Foi por causa dele que ela me deixou. Eu disse, e ele tem muito a perder se isso vier à tona. Francisco foi rolando mais fotos. Olha isto, postado há 3 semanas. Balneário Camboriú, férias em família. Resort passagens se custaram uns 13 mil reais, o mesmo valor de um dos empréstimos fraudulentos. Ela está gastando dinheiro roubado em férias com o namorado, eu disse. E ele ou está metido nisso ou é incrivelmente burro, disse Francisco. De qualquer jeito, isso nos dá uma vantagem. Meu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Qual é a sensação, Dani? Perder tudo? Foi você que fez isso comigo. Agora sabe como é. Sônia. Ela estava me vigiando de algum jeito. Sabia da aposentadoria e da caminhonete. Mostrei a mensagem a Francisco. Guarda, ele disse. Mas, mais importante, responde. Mantém ela falando. Gente com raiva confessa. Eu digitei. Eu nunca fiz nada para você. Foi você que me deixou. Lembra? A resposta veio rápido. Você arruinou a minha vida. 23 anos jogados fora com um fracassado. Eu mereço coisa melhor. Mereço o que você me tirou. O que eu tirei de você? Tudo. Minha juventude. Meus sonhos. Minha chance de ser feliz. Você me deve. E eu estou cobrando. Francisco estava lendo por cima do meu ombro. Aí está. Ela acha que tem o direito de destruir você. Esse não é o texto de quem está com medo. É de alguém que se sente justificada. Outra mensagem. O Breno me trata melhor em um dia do que você me tratou em 23 anos. Ele me compra coisas. Me leva para viajar. Me faz sentir valorizada. O Breno está te ajudando a fazer empréstimos no meu nome. Digitei. Longa pausa. Depois. Você não consegue provar nada. Não era uma negativa. Quase uma confissão. Captura tudo, disse Francisco. Nós vamos pegar ela. A ligação veio às 2 da manhã. Eu estava acordado de qualquer jeito, deitado na cama olhando para o teto, fazendo contas de cabeça. Aluguel vencia em 8 dias. Parcela da caminhonete em 10. Nenhum dinheiro da aposentadoria chegando. Talvez uns 3 mil reais na conta corrente. Atendi no primeiro toque. Pai. A voz de Emília, mas errada, trêmula, assustada. M. O que foi? Estou no hospital, no clínicas. Preciso que você venha. Meu coração parou. Você está machucada? Não, estou de plantão. Mas, pai, preciso falar com você. Por favor, você pode vir. 20 minutos depois, entrei no pronto-socorro. Emília me encontrou no corredor, perto do posto de enfermagem. O jaleco dela tinha manchas de sangue, o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Ela parecia exausta. O que está acontecendo? Perguntei. Ela me puxou para uma sala vazia de consulta, fechou a porta. Fui na casa da mãe hoje à noite, depois do plantão, disse Emília. Devolver umas travessas que ela me emprestou. A porta estava destrancada, então eu entrei. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Pai, ela está com as suas correspondências, pilhas delas, extratos bancários, ofertas de cartão de crédito, avisos da Previdência, tudo no seu nome, tudo aberto. Minhas pernas ficaram fracas. Quanta coisa! Coisa de um mês, talvez um ano. Tirei fotos antes que ela me pegasse. Emília puxou o celular e me mostrou imagem após imagem. Minhas cartas, espalhadas na mesa da cozinha da Sônia. Algumas datadas de 18 meses atrás.
Ela ficou furiosa quando me viu tirando as fotos. Continuou Emília. Começou a gritar que eu estava traindo ela, que você ia me virar contra ela. Ela disse coisas, pai, coisas horríveis sobre você, sobre nós. Que coisas? Os olhos de Emília se encheram de lágrimas. Ela disse que merecia tudo que tirou de você, que você devia a ela por ter desperdiçado os melhores anos dela. Disse que estava planejando isso desde antes do divórcio, que ia te sangrar até secar e não tinha nada que você pudesse fazer. Puxei Emília para um abraço. Ela se agarrou a mim como se estivesse se afogando. Sinto tanto, ela sussurrou. Eu devia ter acreditado em você desde o início. Ela esteve mentindo para mim esse tempo todo. Não é culpa sua, eu disse. É sim. Eu escolhi ela em vez de você. Deixei ela me envenenar contra você. Emília se afastou, enxugou os olhos. Mas estou escolhendo você agora. Eu mandei essas fotos para o meu e-mail, para a nuvem, para 3 lugares diferentes. Ela não pode apagar. Ela te viu enviar. Acho que não. Mas, pai, ela está escalando as coisas. Ela sabe que eu sei agora. Não sei o que ela vai fazer. Como num sinal, meu telefone tocou. Sônia. Coloquei no viva voz, para que Emília pudesse ouvir. Você virou a minha filha contra mim. Sônia sibilou. Você envenena a cabeça dela. Vou te destruir por isso, Dani. Juro por Deus. Vou levar tudo. Você já levou tudo, eu disse calmamente, mas estou recuperando. Você não pode provar nada. É a sua palavra contra a minha. Na verdade, Emília disse, falando mais alto, é a sua própria interceptação de correspondência, suas próprias admissões e provas fotográficas. Eu ouvi tudo o que você disse hoje à noite, mãe, e gravei. Silêncio na linha. Então a voz de Sônia, fria e cortante. Você é igualzinho ao seu pai. Fraca, patética. Eu devia ter ido embora anos atrás. Devia mesmo, Emília concordou. Teria nos poupado um bocado de sofrimento. Sônia desligou. Emília e eu ficamos ali na sala de consulta, as lâmpadas fluorescentes zumbindo sobre nossas cabeças, os sons do hospital abafados pelas paredes. O que acontece agora? Emília perguntou. Agora eu ligo para o Francisco, eu disse, e levamos tudo isso para a detetive Peixoto. Sua mãe acabou de cometer o primeiro grande erro. Emília assentiu. Que bom, porque ela precisa pagar pelo que fez. Do lado de fora do hospital, a noite de março estava fria e limpa. Estrelas visíveis apesar das luzes da cidade. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar. Minha filha estava de volta. Eu tinha provas. A luta não terminara. Mas agora eu tinha munição. Sônia queria uma guerra. Estava prestes a ter uma. Francisco bateu na minha porta às 6 da manhã, segurando 2 copos de café e uma pasta grossa cheia de papéis. Você vai querer ver isto, ele disse, passando por mim em direção à cozinha. Ele espalhou documentos sobre a minha mesa como se estivesse montando um processo. Fiz uma investigação sobre o Breno Holanda, vereador. Faz campanha com a bandeira dos valores da família. Defensor dos pequenos empresários. O namorado da Sônia. Eu disse. Isso. Mas aí é que está o interessante. Francisco puxou uma impressão de registros de imóveis. 3 meses atrás, Holanda comprou uma casa em Capão da Canoa. Pagou R$ 1.360.000, à vista, sem financiamento. Olhei a data, bem no meio do período em que os empréstimos fraudulentos estavam sendo feitos. De onde um vereador tira esse tipo de dinheiro vivo? Perguntei. Exatamente. Francisco me mostrou mais papéis. O salário dele é 260 mil por ano. A esposa não trabalha. Tem 2 filhos em escola particular. 2 financiamentos de carro. Um financiamento da residência principal deles. A conta não fecha. Você acha que ele está metido nisso? Acho que a Sônia ou está pagando ele ou eles são sócios, disse Francisco. De qualquer jeito, ele tem muito a perder se isso vier à tona. Homem casado, político dos valores da família, comprando casa de praia com dinheiro roubado. Meu telefone vibrou. A detetive Peixoto me convocando para ir à delegacia. Hoje, às 10 horas.
levar qualquer evidência nova. Francisco e eu chegamos cedo. Emília nos encontrou no estacionamento, ainda de jaleco, vinda do plantão noturno. Parecia exausta, mas determinada. Pronta? Perguntei a ela. Mais do que pronta, respondeu. O gabinete da detetive Peixoto parecia o mesmo de antes, mas a expressão dela estava diferente. Menos cética, mais interessada. Senhor Dias, ela disse, apontando para as cadeiras diante da mesa. O senhor disse que tinha novas evidências. Emília se adiantou primeiro. Sou a filha do Dani, Emília Dias. Trabalho como enfermeira no Hospital de Clínicas. Há 2 noites, fui até a casa da minha mãe e encontrei isto. Ela estendeu as fotos impressas das minhas correspondências, espalhadas na mesa da cozinha da Sônia. Extratos bancários, avisos da Previdência, ofertas de cartão de crédito, todas abertas, todas em meu nome. Minha mãe admitiu para mim que estava roubando a identidade do meu pai desde antes do divórcio, continuou Emília. Ela disse que ele devia a ela, que merecia tudo o que estava levando. Eu gravei a conversa. Emília tocou o áudio no celular. A voz de Sônia, nítida e raivosa. Eu mereço o que você me tirou. Você me deve e eu estou cobrando. O Breno me trata melhor em um dia do que você me tratou em 23 anos. A expressão da detetive Peixoto endureceu enquanto ouvia. Francisco falou em seguida. Detetive, tenho a declaração de uma tabeliã, Renata Pereira. Ela admite que uma mulher com as características da Sônia Dias lhe pagou R$ 800 em dinheiro para carimbar documentos sem verificar a identidade. Ele deslizou a declaração manuscrita sobre a mesa. E tem mais isto, continuou Francisco, mostrando os registros do imóvel. Breno Holanda, namorado da Sônia, comprou uma casa de praia por R$ 1.360.000 à vista, exatamente quando esses empréstimos fraudulentos estavam sendo processados. A renda legítima dele não sustenta esse tipo de aquisição. Peixoto estudou os documentos por um longo instante. Depois, olhou para mim. Senhor Dias, lhe devo desculpas. Quando este caso chegou à minha mesa, pensei... Ela fez uma pausa. Bem, pensei que o senhor pudesse estar envolvido. Já vi muitos casos em que os cônjuges trabalham juntos e depois se viram um contra o outro quando as coisas desmoronam. Você achou que eu era culpado? Eu disse. Achei que pudesse ser. Eu estava errada. Ela se levantou. Vou trazer sua ex-mulher para depor. E vou ter uma conversa com o senhor Holanda. Se ele está se beneficiando de dinheiro roubado, isso torna partícipe. E a minha aposentadoria? Perguntei. E o empréstimo da caminhonete? Vou entrar em contato com a Junta da Previdência hoje mesmo com minhas conclusões. Quanto ao empréstimo da caminhonete, o senhor precisará fazer um boletim de ocorrência por roubo de identidade. Use este número de caso. Ela anotou num cartão. O banco deve colaborar quando souber da investigação criminal. Ao sair da delegacia, me senti mais leve do que em semanas. Emília enganchou o braço no meu. Nós conseguimos, pai, ela disse. Ainda não, respondi, mas estamos perto. Francisco nos levou a uma lancheria na Rua da Praia. Entre panquecas e café, planejamos nosso próximo passo. A Sônia vai saber que fomos à polícia, disse Emília. Ela vai entrar em pânico. Bom, disse Francisco, gente em pânico comete erros. Só precisamos estar prontos quando ela cometer um. Meu telefone vibrou. Mensagem de Sônia. Vocês vão se arrepender disso. Todos vocês. Mostrei a mensagem a Francisco e Emília. Guarda, disse Francisco, junta com a pilha de provas. Outra mensagem. O Breno tem advogados. Advogados de verdade. Vocês nunca vão provar nada. Ela está com medo, observou Emília. Ela não estaria nos ameaçando se não estivesse. Uma terceira mensagem. Emília, querida, seu pai está te manipulando. Ele está doente. Precisa de ajuda. Por favor, liga para mim. O maxilar de Emília se contraiu. Ela digitou uma resposta. Eu vi as provas com meus próprios olhos. Mãe, você não é a vítima aqui. Pare de fingir que é. Nenhuma resposta depois disso. A notificação de despejo chegou 3 dias depois.
Colada na minha porta, papel timbrado oficial da administradora de imóveis. Falta de pagamento do aluguel. O senhor tem 5 dias para desocupar o imóvel. Eu pagará o aluguel. Tinha certeza disso. Verifiquei meu extrato bancário e ali estava. O cheque compensou havia 2 semanas. O mesmo de sempre. Liguei para a administradora. Senhor Dias, de acordo com os nossos registros, os seus cheques de fevereiro e março voltaram por insuficiência de fundos. Disse a mulher. Enviamos avisos para o seu endereço, mas o senhor não respondeu. Nunca recebi aviso nenhum, e esses cheques não voltaram. Tenho como provar que eles compensaram. Deixe-me puxar a sua ficha. Pausa. Digitação. Ah, estou vendo o problema. Estamos enviando os avisos para a Rua dos Sabiás 2847. Esse não é o seu endereço atual. Não, eu moro na Alameda dos Ipês 1635. 1. De acordo com o sistema, o senhor protocolou um formulário de atualização de endereço 6 semanas atrás, alterando seu endereço de correspondência para a Rua dos Sabiás. Meu estômago despencou. Eu nunca protocolei alteração de endereço nenhuma. Bem, alguém protocolou. Está no nosso sistema com a sua assinatura. Sônia, ela mudará o meu endereço de correspondência para que eu não recebesse as notificações de despejo. Queria que eu fosse parar na rua antes que pudesse reagir. Fui dirigindo até a administradora com meus extratos bancários e o contrato de aluguel. Levei 2 horas e 3 supervisores, mas por fim eles concordaram em cancelar o despejo. Alguém falsificara minha assinatura no formulário de alteração de endereço. Preencha um boletim de ocorrência, disse o gerente. Isso é fraude. Já tenho um aberto, respondi. Pode juntar na pilha. Naquela tarde, Francisco ligou. Liga a televisão no canal 5. Agora. Liguei a TV. Noticiário local, edição do meio-dia. E lá estava Breno Holanda, de pé nos degraus da Câmara Municipal com a esposa e o advogado. Essas alegações são completamente falsas, Holanda dizia, lendo uma declaração preparada. Nunca estive envolvido em nenhuma atividade fraudulenta. A compra de meus imóveis foi feita com recursos legítimos, oriundos de investimentos familiares. Trata-se, claramente, de um ataque com motivação política, feito por adversários que querem manchar minha reputação antes da próxima eleição. A repórter perguntou. Vereador Holanda, qual é a sua relação com a senhora Sônia Dias? A senhora Dias é uma conhecida por meio de negócios imobiliários. Nada além disso. Qualquer sugestão em contrário é difamatória. Francisco ligou de novo. Ele está mentindo descaradamente. Eu sei, eu disse. Mas a questão é a seguinte. Francisco continuou. Ele está apavorado. Levou a esposa. Levou um advogado. Convocou uma entrevista coletiva. Isso não é o que gente inocente faz. Naquela noite, meu telefone tocou. Um número que eu não reconhecia, mas código de área de Porto Alegre. Senhor Dias, aqui é o pastor Guilherme Garcês, da Igreja Comunidade da Graça. Acredito que sua ex-mulher, Sônia, frequenta a nossa igreja. Eu nunca fora muito de igreja, mas Sônia começara a frequentar regularmente depois do divórcio. Parte da reinvenção dela como uma mulher injustiçada, imaginei. Sim, respondi com cautela. Senhor Dias, preciso falar com o senhor a respeito de algo preocupante. Teria a disposição de me encontrar? Amanhã cedo, talvez? Na igreja. Do que se trata? Prefiro conversar pessoalmente, se não se importa. Diz respeito a Sônia e a algumas irregularidades financeiras desenvolvendo fundos da igreja. Meu coração começou a bater mais forte. Que tipo de irregularidades? Amanhã cedo, senhor Dias, 9 horas. Eu explico tudo. Ele desligou antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Liguei para o Francisco imediatamente. O pastor da igreja da Sônia acabou de me ligar. Eu disse, quer se encontrar amanhã. Disse algo sobre irregularidades financeiras e fundos da igreja. Francisco ficou quieto por um instante. Você acha que ela roubou da própria igreja? A esta altura, não sei do que ela é capaz. Vou com você, disse Francisco. Seja o que for, você não vai encarar sozinho. Naquela noite, não consegui dormir.
Fiquei deitado na cama olhando para o teto, pensando em tudo que Sônia fizera. O roubo de identidade, as assinaturas falsificadas, as cartas roubadas, manipular a Emília, atacar a minha reputação e, agora, talvez roubar da igreja. Como eu pudera ser casado com aquela pessoa por 23 anos e não ter percebido? Ou será que eu percebera, mas simplesmente inventara desculpas? Dissera a mim mesmo que todo mundo tinha defeitos, que o amor significava aceitar imperfeições. Meu telefone vibrou. Mensagem de Emília. Também não consigo dormir. Fico pensando em quem a mãe é de verdade. Como a gente não viu? Respondi. A gente viu o que ela queria que a gente visse. Não é sua culpa. Mesmo assim, dói. Eu sei. Amo você, pai. Também amo você, M. À meia-noite, outra mensagem chegou. Número desconhecido. Você acha que venceu, mas isso é só o começo. Vou destruir todos vocês. Sônia, usando um telefone pré-pago. Salvei a mensagem, juntei na pasta de provas que ficava mais grossa a cada dia e tentei dormir. Amanhã, eu descobriria o que ela fizera com a igreja. Amanhã, a verdade continuaria a aparecer. E as mentiras cuidadosamente construídas por Sônia continuariam a ruir. O gabinete do pastor Garcês cheirava a livros antigos e lustramóveis com aroma de limão. Ele tinha 60 e poucos anos, cabelo grisalho, olhos cansados e já tinham visto demais a natureza humana. Francisco sentou-se ao meu lado enquanto o pastor espalhava documentos financeiros sobre a mesa. Senhor Dias, há 3 meses a tesouraria da nossa igreja notou discrepâncias no nosso fundo de construção. Começou o pastor Garcês. Valores pequenos no início. R$ 800 aqui, 1.200 ali. Presumimos que fossem erros de escrituração. Mas não eram erros. Eu disse. Não. Sônia trabalha como voluntária na coordenação de arrecadação de fundos. Ela tem acesso ao registro de doações, aos dados dos doadores. Nós confiávamos nela. Ele puxou um livro-caixa. Ao longo de 18 meses, aproximadamente R$ 188 mil desapareceram de várias contas da igreja. O mesmo montante dos meus empréstimos fraudulentos. Ela estava roubando da igreja para pagar os empréstimos que fez no meu nome. Eu disse, acreditamos que sim, mas tem mais. O pastor Garcês me mostrou outro documento. Encontramos pedidos de cartão de crédito de vários dos nossos membros idosos. Pessoas que confiavam na Sônia para ajudá-los com as finanças. Muitos deles viúvas ou viúvos. Ela tinha acesso às informações pessoais deles por meio do nosso Ministério de Assistência. Meu estômago revirou. Quantos? Pelo menos 4 que encontramos até agora. Pode haver mais. A voz dele estava pesada de culpa. Eu a trouxe para a nossa comunidade. Eu a recomendei. E ela usou essa confiança para atacar pessoas vulneráveis. Não é sua culpa, eu disse. Não é? Eu sou o pastor deles. Eu devia tê-los protegido. Francisco se manifestou. Pastor, o senhor já avisou a polícia. Ontem, a detetive Peixoto virá esta tarde recolher nossos registros financeiros. Mas, senhor Dias, eu quis contar ao senhor primeiro. Sua ex-mulher esteve de pé ali no púlpito 3 semanas atrás. Eu pedi que ela compartilhasse o testemunho dela, a jornada de fé depois do divórcio. Ela falou sobre perdão, sobre seguir em frente. E o tempo todo ela estava roubando das pessoas sentadas naqueles bancos. Ele olhou para mim com algo parecido com um pedido de desculpas nos olhos. Eu acreditei nela, senhor Dias. Quando ela me disse que o senhor era instável, que temia o senhor, que o senhor a perseguia. Acreditei em cada palavra. Cheguei a falar contra o senhor do púlpito. Disse que o senhor era um homem perturbado que precisava de oração e de intervenção. Sinto muito. O senhor não sabia, eu disse. Eu devia saber. Os sinais estavam ali. Eu só não queria vê-los. Ao sair da igreja, Francisco pôs a mão no meu ombro. Mais vítimas, ele disse. Talvez mais. Ela está acabada? Dane, não tem como sair impune dessa. Naquela tarde, a detetive Peixoto ligou. Breno Holanda fora preso. Conspiração para cometer fraude,
participação posterior, lavagem de dinheiro. A carreira política dele estava arruinada. O casamento também. E ele pegaria de 5 a 10 anos de prisão. Ele está disposto a testemunhar contra Sônia em troca de uma redução de pena, disse Peixoto. Disse que ela planejou tudo. Ele só forneceu dinheiro e cobertura política. Provavelmente está mentindo sobre o nível de envolvimento dele, mas vamos aceitar o que conseguirmos. E a Sônia? Perguntei. Vamos trazê-la amanhã de manhã. Múltiplas acusações de roubo de identidade, fraude, estelionato, apropriação indébita, abuso de idosos. Ela pode pegar de 20 a 25 anos. O advogado dela já está falando em acordo. 25 anos. Sônia estaria com mais de 80 quando saísse. Se saísse. Tem mais uma coisa, disse Peixoto. Encontramos indícios de que ela estava planejando desaparecer. Passaporte falso. Conta bancária no exterior. Passagem de avião para Costa Rica. Ela ia drenar tudo que conseguisse em bens e sumir. Quando? Mês que vem. O senhor a expôs bem a tempo, senhor Dias. Naquela noite, Emília veio jantar. Lasanha caseira. A receita da avó dela. Comemos na minha cozinha pequena. E, pela primeira vez em meses, o silêncio pareceu confortável, em vez de opressivo. O Instituto de Previdência ligou. Contou Emília. Sua aposentadoria foi totalmente restabelecida. Eles vão mandar um cheque retroativo pelos meses que você ficou sem receber. Que bom, eu disse. Assim posso finalmente te pagar pelas compras do mercado. Você não me deve nada, pai. Devo sim. Você ficou do meu lado quando todo mundo foi embora, mesmo quando sua própria mãe estava mentindo para você. Emília pousou o garfo. Pai, preciso te perguntar uma coisa. Como você conseguiu ficar casado com ela por 23 anos? Como você não viu o que ela era? Pensei por um bom momento. Eu via pedaços daquilo. Admiti. A mentira. A manipulação. O jeito como ela ligava as lágrimas sempre que precisava de alguma coisa. Mas eu dizia a mim mesmo que todo mundo tinha defeitos. Que o amor significava aceitar imperfeições. E eu não queria admitir que tinha cometido o erro. Não queria admitir que tinha desperdiçado todos aqueles anos com alguém que não me amava de volta. Ela amava você sim, disse Emília, do jeito quebrado dela. Não, eu disse com firmeza. Amor não rouba. Amor não destrói. O que a Sônia sentia por mim era posse, não amor. E eu estou feliz que acabou. O julgamento durou 3 semanas. Sônia alegou inocência, apesar da montanha de provas contra ela. O advogado dela tentou pintá-la como vítima de doença mental, de um casamento abusivo, de circunstâncias fora de seu controle. O júri não engoliu essa versão. Eles ouviram o tesoureiro da igreja sobre o dinheiro desviado. Ouviram as 4 vítimas idosas que confiaram a Sônia suas informações pessoais. Ouviram o depoimento de Emília sobre ter encontrado as cartas roubadas, sobre a confissão da Sônia. Ouviram as gravações telefônicas em que Sônia confessava tudo. E ouviram Breno Holanda, que testemunhou que Sônia arquitetara todo o esquema, que o manipulara para que ele ajudasse, que ela usará as conexões políticas dele para atrasar a investigação. O júri deliberou por 6 horas. Culpada em todas as acusações. O juiz a sentenciou a 18 anos em prisão federal. Breno Holanda pegou 5 anos pelo papel de partícipe. Sentei-me no tribunal e observei o rosto de Sônia enquanto levavam a algemada. Ela me olhou uma vez e eu vi algo que nunca vira antes nos olhos dela. Medo. Não medo da prisão. Medo de que ela finalmente perderá o controle. De que suas manipulações tinham fracassado. De que o mundo vira quem ela realmente era. Não senti nada. Nenhuma satisfação. Nenhuma raiva. Nenhuma tristeza. Apenas alívio por finalmente ter acabado. 4 meses depois, eu estava de pé no meu novo apartamento. Não era um aluguel, desta vez. Um pequeno condomínio que eu comprará com o dinheiro de um acordo judicial contra os bancos que não conseguiram detectar a fraude da Sônia. 2 quartos. Minha própria vaga de garagem. Vista para o parque. Francisco me ajudou na mudança. Do mesmo jeito que me ajudara a me mudar para a casa alugada 2 anos antes. Mas, desta vez, pareceu diferente. Desta vez, pareceu um começo, em vez de um fim.
Emília chegou com o almoço. Ela fora promovida no hospital. Estava conhecendo alguém novo. Parecia mais feliz do que eu havia em anos. Pai, estou orgulhosa de você, ela disse, sentando no meu sofá novo. Você poderia ter desistido. A maioria das pessoas teria desistido, mas você revidou. Tive gente boa me ajudando, eu disse, olhando para Francisco. Você fez o trabalho, respondeu Francisco. Eu só apontei você na direção certa. Meu telefone tocou. Detetive Peixoto. Senhor Dias, achei que gostaria de saber. Encontramos mais 3 vítimas. Pessoas idosas que a Sônia atingiu por meio da igreja. Estamos entrando em contato com elas agora para ajudá-las a recuperar as identidades roubadas. Obrigado por me contar, eu disse. É o Senhor que merece agradecimentos. Se o Senhor não tivesse revidado, a Sônia ainda estaria por aí, roubando de pessoas vulneráveis. O Senhor salvou vidas, Senhor Dias. Depois que ela desligou, caminhei até a sacada. O sol de junho estava quente. O parque lá embaixo, cheio de famílias, pessoas passeando com cachorros. E gente simplesmente vivendo a sua vida normal. Pensei no homem que eu fora 2 anos atrás, arrasado pelo divórcio, depenado financeiramente, acreditando que nunca me recuperaria. E pensei no homem que eu era agora, mais forte, mais sábio, rodeado por pessoas que realmente se importavam comigo. Sônia tentará me destruir. Em vez disso, ela me mostrará quem eu realmente era e quem era minha verdadeira família. Emília se juntou a mim na sacada, me entregou uma cerveja. Há recomeços, ela disse, erguendo a garrafa. A sobreviver, corrigi. E as pessoas que nos ajudam a sobreviver. Batemos as garrafas e bebemos. Lá embaixo, o mundo continuava girando. Pessoas se apaixonavam e se divorciavam. Cometiam erros e se recuperavam deles. Confiavam nas pessoas erradas e aprendiam a confiar nas certas. E em algum lugar, numa prisão federal, Sônia estava aprendendo que as ações têm consequências. Que você não pode destruir os outros e sair impune. Que, no fim, a verdade sempre aparece. Eu passará 23 anos com uma mulher que me via como alvo. Agora eu tinha uma filha que me amava, um amigo que ficará ao meu lado quando ninguém mais ficaria, e uma vida que era, finalmente, verdadeiramente minha. Não era a vida que eu planejara, mas era melhor do que a que eu perderá.